Um abraço fraternal a todos. Estamos retomando hoje mais uma vez o estudo da obra Consciência Espírita, dando prosseguimento aos capítulos da obra. Hoje estaremos estudando o capítulo 39, que Inácio intitula Céu e Terra, onde ele vai comentar uma citação de Jesus no capítulo 18 de Mateus, versículo 18, quando Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Então Jesus, nesse momento, estava preparando os discípulos para o seu apostolado, sabendo que ele iria se distanciar deles, porque iria ser crucificado. Então, as interpretações a respeito dos versículos do Novo Testamento são múltiplas, não é? E cada um vai visualizar as passagens de acordo com o foco, de acordo com aquilo que compreende da mensagem. Então existem várias vertentes de interpretações. Esse ligar e desligar na terra e no céu, muitos entendem como atar, né, soltar, fazendo uma alusão aqui à lei. Então é exatamente nesse princípio que a gente vai se ater nessa mensagem, porque é essa interpretação que Inácio vai dar, né, dizendo para a gente, em outras palavras, que a lei ela é uma só. Que independentemente de onde estivermos, a lei irá nos acompanhar, seja nos planos mais elevados da vida, quanto ainda nas esferas inferiores, no que diz respeito à questão evolutiva, ao nível evolutivo que cada um de nós individualmente consegue alcançar, já conseguiu alcançar, e os planetas onde os habitantes dos mundos trilham o seu progresso espiritual através da evolução, não é? Das inúmeras existências. Então, Inácio vai falar nesse momento a respeito de céu e de terra, fazendo alusão simbólica à nossa interpretação no que diz respeito a céu e terra, como nós temos visto céu e terra na nossa intimidade. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa felicidade se encontra nos céus das nossas esperanças mais caras, ainda distante daquilo que podemos vivenciar hoje na terra. E muitas vezes passamos pelas nossas existências como se estivéssemos vivendo um verdadeiro purgatório, como se estivéssemos vivendo no verdadeiro inferno. Embora não mais tenhamos aquela concepção de inferno que tínhamos em existências passadas, a gente ainda tem dificuldade na prática de compreender a vida de uma forma mais sublimada. E é isso que Inácio vai chamar a atenção nessa mensagem, convocar a cada um de nós a esta reflexão. Então ele inicia a mensagem dizendo assim: céu e terra sempre receberam por parte da criatura humana os sinônimos de regozijo e de dor, respectivamente. Quando Kardec estuda no livro Céu e Inferno, os conceitos de céu e inferno, dizendo que céu ou inferno são estados íntimos da criatura, não locais circunscritos no universo, não é? Ele vai dizer da importância de que nós estejamos harmonizados intimamente, para que onde quer que estejamos, nós possamos nos sentir em paz, sentir bem conosco mesmo e com o ambiente que nos está circundando. Aqui, fazendo alusão ao céu e à terra, nós vamos trabalhar no mesmo princípio, compreendendo que, independentemente de onde estivermos, o que vai fazer total diferença na forma através da qual nós passaremos pelas experiências que vivenciarmos será o nosso estado íntimo, a nossa condição de estarmos ou não harmonizados intimamente. Isso é algo que nós podemos checar na prática, no nosso dia a dia, enquanto encarnados aqui na Terra. Qual de nós nunca esteve, por exemplo, em um local maravilhoso, cercado pela natureza, pelas pessoas que te fazem bem, e não conseguiu estar harmonizado intimamente com o ambiente, com as pessoas, pela dificuldade íntima de estar naquele momento em harmonia, né? Porque estava passando por algum problema de ordem psicológica, de ordem emocional ou sentimental, não conseguimos
adentrar aquele ambiente, né? Penetrar naquele ambiente e permitir que as energias daquele ambiente fizessem conosco algo que nos elevasse, assim também como as pessoas com as quais nós temos contato. Da mesma forma, muitas vezes nós estamos em locais não vibratoriamente elevados, né? Onde o pensamento das pessoas e as ações das pessoas que ali estão naquele ambiente também não são elevados, e a gente consegue passar por aquela situação, enfrentar aquela situação de uma forma equilibrada, sem nos permitir ser contaminados, vamos dizer assim, por aquelas energias que não são energias vitalizantes, edificantes, né? Quer dizer, porque nós estamos com a intimidade em harmonia, com o nosso íntimo em harmonia, a gente consegue passar por essas situações de uma forma equilibrada, mantendo o nosso equilíbrio íntimo. E é exatamente isso que Inácio vai trabalhar nessa mensagem, chamando a nossa atenção a respeito da necessidade de que estejamos harmonizados, porque a lei, ela é uma só onde quer que estejamos, seja no plano material, num planeta inferior ainda espiritualmente falando como a Terra, ou nos planos mais elevados da vida, nos mundos ditosos. A lei é a mesma para todos. Logicamente que a forma através da qual cada criatura vai divisar essa lei e vivenciar essa lei vai fazer toda a diferença de acordo com o seu nível evolutivo. E é isso que a gente precisa se ater nessa mensagem. É isso que a gente precisa estar nos conscientizando na prática, nas nossas experiências do dia a dia, né? Porque quando nós vivenciamos as nossas experiências na Terra, acreditando que aqui é um vale de lágrimas e que não temos condição alguma de estarmos nos sentindo bem, harmonizados com o ambiente, sonhando com algo que virá no futuro, como um céu, um local circunscrito, a desencarnação que nos trará uma paz e uma harmonia, nós estamos em postura equivocada em relação àquilo que a vida espera de nós, né? Porque nesse momento nós estamos nos ausentando da prática, da vivência do dia a dia, da construção dessa felicidade, almejando uma felicidade no futuro, em um local que a gente não sabe onde vai ser, nem quando vai ser, mas que a gente acredita que a desencarnação nos trará a solução dos nossos problemas, né? Muitos de nós passamos toda a existência, como Inácio vai dizer nessa mensagem, computando dificuldades, problemas e frustrações, acreditando que não há como se manter harmonizado, em paz, na Terra, porque acredita que a Terra não é um local de paz, né? É um local onde as dificuldades sempre aparecem e remontam aos montes. Inácio vai alertar a respeito disso. Ele diz assim, vale afirmar, entretanto, que de acordo com a citação de Jesus, no capítulo 18, versículo 18 do Evangelho de Mateus, céu e terra representam simbolicamente nossa realidade espiritual, onde quer que estejamos. Então quer dizer, passar de um plano a outro, do plano material ao plano espiritual, só vai modificar a nossa condição de espíritos encarnados para espíritos desencarnados. Porque se estivermos passando por conflitos, problemas que não foram solucionados, situações que não foram resolvidas, se nós não conseguimos cumprir o planejamento que nos trouxe à existência atual, nós simplesmente mudaremos de estado vibratório, no sentido de passar do plano material para o plano espiritual, mas intimamente não conseguiremos modificar vibratoriamente a nossa intimidade e, por consequência, não conseguiremos alcançar a nossa paz. A gente sabe que, devido às nossas dificuldades de enfrentamento dos inúmeros obstáculos que a vida nos impõe, a gente muitas vezes sonha em fugir de tudo. Dá aquela vontade de largar tudo, de não querer saber de mais nada, é como se diz no dito popular, aquela vontade de chutar o balde, sair correndo sem olhar para trás. Não é? Num primeiro impulso, isso é normal para espíritos da nossa categoria, espíritos que são espíritos imperfeitos, trilhando experiências em um plano de provas e de expiações como a Terra. Então é instintivo que nós assim hajamos, porque nós ainda estamos nessa condição inferior de compreender a vida de uma forma mais sublimada. Mas com os recursos que a gente vem adquirindo através das inúmeras existências,
através da confiança que a espiritualidade nos passa, nos fornecendo subsídios para que a gente compreenda a vida de uma forma diferente, nós precisamos ter o empenho, o esforço de modificar a nossa conduta. Então, quer dizer, sentir-se assim, desanimado, desmotivado, sem esperanças, vez por outra, é considerado até um estado normal dentro da nossa característica atual. Mas se entregar a essa sensação, a esse sentimento e a essas emoções, abrindo mão da luta diária que nos trará de fato o equilíbrio íntimo, a superação dos conflitos, a harmonia interior, é o que a gente tem que evitar, não é? Porque a gente não, se a gente agir com ferro e fogo conosco mesmo, dizendo, não vou sentir isso nunca mais, não posso sentir isso nunca mais, não posso sentir tristeza, não posso me decepcionar, a gente vai acabar se frustrando para a gente mesmo. Porque nós, na nossa intimidade, nós não somos como uma fórmula matemática que a gente soma ou subtrai valores, não é? E simplesmente, como fazendo uma fórmula matemática, resolvendo um problema matemático, a gente chega a um denominador comum. Intimamente, cada um de nós é um universo de complexidade. E cada um vai passar pelas suas experiências, vencendo as suas dificuldades, de acordo com o nível espiritual que já alcançou. Por isso, é muito importante que a gente esteja focado na necessidade da construção do bem na nossa intimidade, da sublimação das experiências que a gente estiver enfrentando. Porque não serão as experiências que nos transformarão intimamente, e sim a forma como nós passamos por elas, as lições que retiramos delas e aquilo que nos eleva através do contato com elas. Porque passar pelas dificuldades tão simplesmente por vivenciá-las não vai fazer com que nós nos elevemos espiritualmente. Daí Inácio continua: por ainda estar distante de conscientizar-se de que júbilo e sofrimento são estados íntimos da alma, maior soma dos seres encarnados na Terra vive toda a sua existência computando as dores sofridas ao longo de sua jornada no mundo, sonhando um dia alcançar os céus e os gozos das felicidades perenes, onde acredita encontrar ambiente propício para as suas aspirações. Então, quer dizer, essa dificuldade de entender a vida, por mais dura que ela seja, por mais desafiadora ela seja, como algo transitório, a nossa encarnação atual é uma dentro das milhares, milhões que a gente vai precisar enfrentar ao longo da nossa escala evolutiva, assim como nós enfrentamos várias outras, né? A gente entende que quando nós nos sentimos frustrados ante o sonho desfeito, ante a impossibilidade da concretização dos nossos planejamentos, quando a vida passa, como se diz assim, a perna nos nossos sonhos, nos nossos planos, planejamentos, e nós nos deparamos com as frustrações, quando ainda não compreendemos o porquê de estarmos passando por determinadas provações ou expiações, a gente se sente frustrado. A gente tem intimamente aquele impulso de querer fugir de tudo, como a gente já disse, e de querer resolução dos problemas. E quando nós não conseguimos resolver esses problemas de uma forma concreta, a gente tende à fuga irrefletida da realidade, a inconsciência, né? A fuga através dos vícios, através da insensatez, dos planejamentos e da vivência inoportuna de situações que não nos cabem, fugindo daquela realidade que nos pede para enfrentar conscientemente os nossos problemas. Então é algo que a gente precisa realmente estar refletindo para que a gente possa vencer, né? Acima de tudo, vencer a nós mesmos, vencendo essas dificuldades. Então, pensar como Kardec disse na obra Céu e Inferno, e como Inácio faz alusão aqui entre céu e terra, dizendo para a gente, olha, céu e terra, nesse sentido, simbolicamente falando, vão representar estados íntimos da alma, quando essa alma estiver harmonizada ou não, de acordo com as experiências que estiver vivenciando. Inácio prossegue: atribuindo ao planeta que lhe acolhe a responsabilidade por suas desditas, é grande o montante de indivíduos que deseja deixar para trás, o quanto antes, as aflições, as tristezas e as frustrações que lhe acometem no plano material, ansiando o término do que considera a agonia atroz. Então, como a gente disse, é bastante desafiador
a necessidade de enfrentar problemas, adversidades e vencê-las, estando em contato com aquilo que a gente tem maior dificuldade, né? São os nossos conflitos íntimos. Seja uma situação que a gente vive, um ambiente onde nós nos encontramos, pessoas com as quais nós temos contato e etc. Então eu costumo dar um exemplo assim: qual de nós nunca esteve em uma fila de banco, dentro de um ônibus, transporte coletivo, onde nós estávamos naquele ambiente e aí tínhamos pessoas conversando, falando sobre assuntos que não nos agrada, né? Com uma vibração que não nos agrada. Quando a gente sai daquele ambiente, quando chega o nosso lugar de descer, ou quando a pessoa precisa descer, a gente se sente aliviado. Porque, saiu, ou, saí, né? Não voltei mais em contato com aquela pessoa. E ali naquele impulso primeiro nosso, que é fugir dos problemas, a gente não consegue visualizar aquela situação como um convite ao bem, não é? Algo que está me convidando a fazer uma prece para a pessoa, para o ambiente, algo que eu possa pedir elevação espiritual para vencer aquela situação, retirando dela um ensinamento, algo que me eleve espiritualmente. Então a gente tem sempre aquele hábito de querer fugir, de querer se ausentar do problema. É instintivo ainda na nossa condição espiritual. E isso se dá também nos nossos problemas mais íntimos, porque muitas vezes a pessoa não pode descer do ônibus, simbolicamente falando. Muitas vezes a gente não pode mudar de ambiente. Então você convive com pessoas que você tem um desafio muito grande na convivência com elas. Você está morando num local que não te agrada. Você está num trabalho em que é difícil para você estar naquele trabalho, convivendo com o ambiente, com pessoas, situações que são desafiadoras para você. Isso acontece com todos nós, né? Então, nesses momentos, quando a gente não pode simplesmente descer do ônibus, quando a gente não pode simplesmente deixar de ter contato com aquelas situações e somos constrangidos a permanecer em contato com as situações até que elas se solucionem, a gente tende a se sentir frustrado, a se sentir desanimado, a sentir falta de coragem e de vontade de permanecer vivo e de encarnado na Terra. Aí a gente meio que projeta o pensamento a paragens mais distantes, ou seja, aos céus das nossas esperanças, e sonhamos com momentos por vindouros que serão mais ditosos. Não que haja algo de errado no fato de projetarmos o nosso pensamento, de planejarmos situações mais felizes. Inácio tem uma mensagem no livro Sementes de Esperança, o primeiro livro que ele editou, que se chama Planejamentos, o capítulo 54. E lá ele diz que planejamentos são essenciais para que nós cresçamos espiritualmente. Ou seja, se nós marcharmos pelo mundo sem horizonte, sem sabermos para onde estamos indo, sem planejar conquistas e empreender vontade firme para que a gente possa realizar esses nossos objetivos, a gente não cresce espiritualmente. Então é importante que nós estejamos atentos aos nossos sonhos, às nossas aspirações e aos nossos projetos. Mas que nós tenhamos em contrapartida a consciência de que esses sonhos só serão efetivados verdadeiramente, não é? Esses sonhos de ventura, se nós conseguirmos construir na nossa intimidade a felicidade. Porque aí, onde quer que estejamos, nós estaremos de posse desse sentimento que é imorredouro. Uma vez que nós conquistarmos esse sentimento, nós não mais o perderemos. E aí, como Emmanuel nos diz, por mais desafiadoras sejam as situações, por mais difíceis sejam as provas, pensa que o sentimento de paz e de felicidade, de superação, após a superação desses obstáculos, não se comparará ao que você está passando no momento. Então enfrenta com resignação, porque tudo tem um tempo estabelecido. Embora a gente não consiga medir, não é? Mensurar esse tempo, quando é que as nossas provas, quando é que determinadas situações nós realmente venceremos e ficaremos livres do contato com elas, porque a gente, obviamente que através da prova a gente se sente constrangido, a gente se sente dolorido, né? É difícil para a gente enfrentar isso, por mais que a gente não saiba quando será o encerramento disso, isso vai chegar de fato, né? O nosso desafio maior é enfrentar
é a caminhada durante esse processo, né? Porque muitas vezes nós focamos muito no objetivo e esquecemos da vivência até a concretização desse objetivo. E vivenciar isso diariamente, na prática, dia após dia, é necessário para que a gente consiga chegar a esse denominador, né? A essa vitória do nosso espírito. Daí Inácio prossegue. Assim, desconsiderando inadvertidamente a real finalidade de encontrarem-se encarnados na gleba que lhes serve de morada bendita, muitos são os que trespassam o túmulo com as mãos vazias de realizações no bem e com a mente repleta de conflitos causados pela ilusão que criaram para si. Então a gente vai pensar assim, meus irmãos, como é difícil quando nós temos contato com a realidade, quando alimentamos ilusões na nossa intimidade. Porque Inácio tem uma mensagem que para mim é de cabeceira, quando ele diz assim, olha, abandona a ilusão antes que ela te abandone. Então quando nós temos o ensejo de abandonar essas ilusões, de não edificar ilusões na nossa intimidade, a gente fica com o benefício do esforço e do desejo, da intenção de mudança de atitude, de mudança de posturas diante da vida, né? Quando a gente se mantém numa ilusão, criando situações para nós que não nos convêm espiritualmente, que não nos edificam nem nos elevam, a vida cedo ou tarde vai trazer na nossa realidade o momento em que essas ilusões deverão ser deixadas de lado. E aí a gente vai perder o benefício de tê-las deixado de lado quando a vida nos deu oportunidade para isso, não é? E aí o que vai contar é a nossa intenção, porque se nós não tivermos intenções de realmente nos transformar e de caminhar evolutivamente, vencendo e superando essas frustrações diárias no que diz respeito a ficar nesse ciclo vicioso de construir ilusões e que essas ilusões sejam derribadas em dado momento pela vida, pela realidade, pelas provas e pelas expiações, isso vai trazer consequências para o nosso espírito. E muitas vezes essas consequências são conflitos íntimos, são infelicidades geradas pelo nosso próprio comportamento. Porque imaginemos a gente desencarnar acreditando que vai chegar ao plano espiritual, ao céu das nossas esperanças, e quando chegarmos lá, temos que estar diante da frustração do sonho desfeito, da ilusão desfeita, acreditando, tendo que ter contato com a nossa realidade, né? E quando a vida nos dirá, olha, você não tem condição de estar em paz, não porque esse local aqui não é de paz, mas porque você não está em paz intimamente. Você não edificou isso ao longo da sua jornada na Terra. E isso é essencial para a nossa vida, não é? A gente tem visto aí nas obras que vêm chegando para a gente através da mediunidade de inúmeros médiuns, né? A espiritualidade alertando para isso. A frustração de muitos que ao desencarnarem adentram o plano espiritual de mãos vazias, sem levarem recursos que são recursos imorredouros para os seus espíritos, né? Porque não conseguiram construir e edificar esses valores durante o seu processo reencarnatório, na precedente ou na última encarnação. Então, isso é um desafio que nós precisamos estar superando diariamente, não é? Vencer as situações do dia a dia, por mais dolorosas que elas possam ser, por mais desafiadoras que elas possam ser para cada um de nós. Daí Inácio prossegue dizendo, olha só que situação delicada. E, por acharem-se em meio a tormentos inenarráveis, após o desenlace do corpo físico, terminam por engrossar o coro dos que rogam a misericórdia de Deus, suplicando-lhe a oportunidade de retornarem uma vez mais à carne, a fim de executarem as incumbências que lhes competem, retomando as tarefas que deixaram inacabadas. Isso é bastante doloroso, meus irmãos, se a gente pensar nesse círculo vicioso, né, que muitas vezes nós temos empreendido e permanecido nele ao longo das nossas experiências na carne. Então a gente planeja no plano espiritual uma reencarnação, onde a gente pede, porque nós estamos lá em conflitos inenarráveis, diante da nossa própria consciência que nos cobra mudança de postura. A gente anseia pela solução dos nossos problemas, e essa solução só advirá através do concurso da reencarnação.
E a gente pede à vida que nos dê uma nova oportunidade, né, para que a gente recupere o que deixou inacabado, né, que a gente recupere o que perdeu, o tempo que perdemos, vamos dizer assim, né, não no sentido de que ele vá voltar, mas no sentido de construir novos valores nas novas oportunidades que advirão. A gente perde a oportunidade de solução dos nossos problemas, e aí a carne, a reencarnação, é uma bênção nesse momento, porque ela traz um esquecimento momentâneo desses conflitos que nós estamos passando, né? Então a gente renasce no corpo físico, porque quando a gente vem do plano espiritual estamos cheios de esperanças, de força de vontade para a mudança. A gente chega aqui, começam as provas, começam as expiações, começam as dificuldades, a gente já começa de novo a se sentir desmotivado, ansiando voltar para a parte espiritual, ansiando terminar com esse gênero de provas e de expiações que tanto nos aflige, né? E passamos de novo a vida nesse processo, com essa dificuldade de encarar a realidade com a qual nós estamos tendo contato e etc. E aí, a gente fica nesse processo, nesse vai e vem, nesse ciclo vicioso, para voltar de novo ao plano espiritual, se sentir de novo necessitado da reencarnação. E esse ciclo vicioso precisa ser quebrado em dado momento. Porque senão a gente vai continuar nesse processo, desse ciclo vicioso, e a gente não consegue caminhar evolutivamente, não consegue solucionar os problemas que viemos solucionar. E isso é muito grave para o espírito, né? A gente precisa estar atento a essas situações. Inácio prossegue nos alertando. Quem se encontra, pois, em meio às sendas de seu progresso espiritual, trilhando sua marcha evolutiva em um plano de provas e de expiações como a Terra, necessita cuidado absoluto para retirar das experiências vivenciadas no chão abençoado que lhe sustenta aos pés os recursos sagrados que lhe permitirão alçar-se a voos mais altos, guiando rumo às esferas elevadas, destinadas aos que vencem suas adversidades e desafios, iluminando-os intimamente. Então a vida não barganha conosco e não permite que nós barganhemos com ela. Não é fazer para receber em troca. Eu vou para um lugar melhor porque eu tenho feito inúmeras tarefas de cunho evangélico na Terra, porque sou discípulo de Jesus e porque tenho realizado algum tipo de tarefa no campo do cristianismo, no campo da caridade, etc. Não é assim que acontece, não é? A gente precisa, como Inácio diz aqui, de retirar desse solo abençoado da Terra os nutrientes que vão nos fortificar espiritualmente. Então não vai ser o que eu tenho feito, nem o que eu farei. E sim, o que eu vou conseguir edificar na minha intimidade com o que eu tiver feito. Então não vai ser contado para mim, você vai para um lugar bom e lá vai te dar uma sensação de paz porque você fez 500 campanhas do quilo. Ou porque você foi coordenador da reunião mediúnica durante 30 anos. Ou porque você foi presidente da casa espírita e com todas as dificuldades que teve, você ficou pagando a conta de água, a conta de luz, né? Teve que lidar com os seus confrades espiritistas lá na casa e etc. Isso é o bem, realmente é bem. Mas, e para você? Esse movimento, muitas vezes, ele é exterior. Porque nós fazemos inúmeros bens, não é? Inúmeras atitudes, ações benevolentes às pessoas que convivem conosco, àqueles que são necessitados, e esquecemos muitas vezes de edificar esse bem na nossa intimidade, porque o movimento ele não pode ser exterior simplesmente, né? Eu não posso simplesmente agir com caridade em relação a uma pessoa porque a doutrina está me recomendando ou porque Jesus me recomenda. Eu preciso me conscientizar dos meus atos e por que eu estou fazendo, por que eu almejo fazer tudo isso, né? Eu preciso entender que através dessas ações é que eu estarei crescendo espiritualmente. Então, qual a luz que eu edificarei na minha intimidade através dessas ações benevolentes da caridade que eu estou empreendendo, né? Porque aí eu adentrarei a pátria espiritual, não é? De sentimento, de posse do sentimento de paz e de felicidade que eu tiver construído na minha intimidade. Porque
com toda certeza, eu estarei em harmonia, com a consciência tranquila, pelo bem que eu tiver empreendido, pelo bem que eu tiver feito àqueles que tiverem contato comigo, aos necessitados, mundo afora, mas também a necessidade que eu tenho de construir o bem na minha intimidade e de crescer evolutivamente. Inácio, então, meus irmãos, se prepara para finalizar a mensagem dizendo assim, olha, se aspiras, portanto, à felicidade, lembra-te de construí-la diariamente a fim de conquistá-la, edificando-a cotidianamente em tua intimidade, por intermédio do suor, do trabalho exercido no bem e das lições que as lágrimas derramadas no solo que te abriga podem fornecer-te. Porquanto serão estes os responsáveis por conceder-te ventura ainda hoje e também no porvir, quando te desligares da matéria, retornando à pátria espiritual com o espírito de dever cumprido e com tua consciência em paz. Então quer dizer, são as ações do bem, mas também as lições que elas podem nos oferecer. Não é? As lições que nós apreendermos ao longo dessa jornada, ao longo do bem que formos efetivando na nossa caminhada nesta atual encarnação. Nós vamos nos ater a ela porque é sobre ela que nós estamos falando mais detidamente, não é? É essa encarnação que é o desafio maior do nosso momento. Vencer a nós mesmos superando essas adversidades com as quais nós temos contato. Embora nós saibamos que a felicidade não é desse mundo, e essa informação nos chegou através de Jesus, embora nós podemos constatá-la na prática dia após dia, não é? Nós não conquistaremos a felicidade absoluta na Terra, encarnados em um plano como a Terra. Não é? Mas isso não quer dizer que a Terra seja um local destinado às lágrimas, às tristezas. Que a gente pode começar a edificar essa felicidade através das mínimas expressões do bem que a gente pode edificar diariamente. Porque o bem que nós realizamos, esse esforço de autossuperação, de compreensão de quem nós somos, do que precisamos vivenciar, esse exercício da busca pelas respostas que nós precisamos para vencer os nossos conflitos íntimos, tudo isso vão sendo alentos que vão nos dando força na nossa caminhada. E aí é como a gente disse no início, não é? Cada um de nós está de acordo com o seu nível espiritual encarando as situações de uma forma particular. Então a gente fala de uma teoria, não é, que a gente já reconhece como sendo uma teoria que realmente é justa e é verdadeira, mas encontramos ainda na prática inúmeras dificuldades de vivenciar essa teoria. O que a gente precisa é uma maior constância no bem. Uma maior constância no bem nos dará possibilidades de menos tropeços, de menos quedas ao longo dos nossos caminhos, né? E para isso a gente precisa estar fortalecido espiritualmente, buscando no Evangelho, na prática do bem, essa armadura, né? Como fazia alusão Paulo de Tarso nas suas cartas. Essa armadura que nos protege das intempéries ao longo do caminho, né? Para que a gente possa estar realmente fortalecido e de posse da força necessária para enfrentarmos e vencer os nossos obstáculos através desse exercício do nosso pensamento, através da busca por disciplinar as nossas emoções e os nossos sentimentos, entendendo a Terra como um local ainda onde o mal impera, onde as vibrações do bem não são aquelas que dominam o planeta e os espíritos que nele habitam. Ainda assim, a gente vai fazer esse exercício para que a gente possa se adequar melhor a esse ambiente, fazendo da nossa vida, da nossa intimidade, o concurso divino que nos permita o crescimento espiritual e, acima de tudo, a superação dos nossos desafios. Porque aí nós poderemos descansar após essa longa batalha no plano espiritual, não é? Descansar da encarnação atual, com esse sentimento de posse desse sentimento de felicidade e de paz, porque a nossa consciência estará em paz e em felicidade. Meus irmãos, a gente agradece mais uma vez a todos vocês que têm nos acompanhado. A gente estudou hoje o capítulo 39 do livro Consciência Espírita.
Então, sintam-se à vontade para continuar fazendo visitas no nosso espaço virtual. Nós avisamos que modificamos o nosso endereço na internet. Então, hoje estamos no www.tarsuseditorespírita.com. Antigamente a gente tinha .com.br, mas hoje é .com. tarsuseditorespírita.com. Então, quem quiser ter acesso aos 38 primeiros capítulos que nós estudamos da obra Consciência Espírita, tá? O livro está aqui. Pode ter acesso lá ao nosso espaço, que nós estaremos disponibilizando lá os nossos vídeos. Também visitem o nosso espaço no YouTube, o nosso canal, né, tarsuseditorespírita@gmail.com. Lá também vocês encontrarão vídeos dos nossos projetos, e com a esperança de que a gente possa de fato vencer a nós mesmos, a gente segue na nossa caminhada evolutiva, no trabalho no bem, apesar de todas as nossas dificuldades de vivenciar o bem que a gente já acredita como sendo essencial para a nossa vida. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos, que possamos permanecer e seguir em paz, e que Jesus esteja sempre sendo o horizonte que nós buscamos, o sol que ilumina o nosso horizonte. Muita paz a todos e viva Jesus!